Doutor Cleudson, já que o GAECO aponta que o senhor efetuou vários ilícitos por intermédio de terceiros, eu vou perguntar sobre algumas pessoas, se o senhor as conhece e qual tipo de relação que o senhor tem com elas, né? Então, se o senhor puder ir respondendo, é uma lista bem até que cumprida aqui. O senhor conhece essas pessoas? Adriana Miquel Ferreira. Eu poderia só consignar uma coisa? Pois não. É porque eu não quero que reste dúvidas no seguinte sentido. Eu fui diretor da regional, eu fui exonerado, aí eu voltei administrativamente, aí eu ganhei na justiça, porém nunca mais eu fui convidado para ser diretor. Eu voltei para ser funcionário público e no mesmo ato eu pedi a exoneração. Eu não fui convidado para ser diretor novamente, tá? E por que o senhor pediu exoneração? Vamos dar uma abortada aqui. Por que eu pedi? Eu pedi exoneração do cargo público, porque entre eu ter sido exonerado até eu ter voltado, demoraram acho que 2 anos e meio. E eu tinha remodelado toda a minha vida. Se eu tivesse que voltar a trabalhar, cumprir a hora lá no Estado, eu iria ter que desfazer tudo de novo e não compensaria financeiramente. Então, eu optei por pedir a exoneração do serviço do Estado por uma questão que eu já estava, assim, trabalhando em outros lugares e não compensaria para mim parar, que eu fazia anestesia na Unimed, era diretor da Unimed, eu falei, eu não vou voltar, largar tudo de novo e refazer todo o meu quadro, e aí eu preferi pedir exoneração por isso, do cargo público, tá? Mas eu nunca mais fui chamado para ser diretor, só a primeira vez mesmo. Mas daí o senhor foi chamado para a secretaria e ficou lá de novo. Como? Aí o secretário chama o senhor e o senhor assume um cargo de novo, é isso? Não, eu não assumi cargo. Eu assumi o cargo antes de... Quando eu fui exonerado, eu nunca mais assumi cargo. Tá, entendi. Mas vamos lá. O senhor conhece a Adriana Miquel Ferreira? Conheço. E qual a relação? Quem é essa senhora? Qual era o papel dela em todo... Ela tinha uma empresa que prestava serviço acho que em 2 projetos. Se eu não me engano, em 2 projetos. Se não me engano, projetos para a Oeste, é isso? Lá? Não, fala assim, porque, salvo engano, era em Carapicuíba e em Belém. Não sei se ela tinha mais... E o que ela fazia? Ela era dona de empresa? Ela era o quê? Ela tinha uma empresa que prestava serviço. Do quê? Era uma empresa que prestadora de serviço. Mas que tipo de empresa? Prestava que tipo de serviço? Ela fazia aqueles processos seletivo e compliance. Compliance. Tá. Anderson Oliveira do Nascimento. Quem é? Anderson Oliveira do Nascimento é uma pessoa que, até onde eu saiba também, eu conheço. Ela tem uma empresa que prestava serviço no Hospital Antônio Giglio, em Osasco, e nas UPAs de Osasco. Que tipo de serviço prestava lá? Eu acho que era na área de informática, alguma coisa assim. E também ele tinha acho que um contrato, mas aí não por empresa, pessoal, de meio que assim, ser um consultor administrativo naquele hospital. Oi. E o Carlos Augusto Candeu Fontanini? Não conheço. Não. Fernanda D'Angelo Contardi? Conheço. Ela trabalhou um período como administradora no Hospital Antônio Giglio, depois ajudou a implantar alguma coisa na Paraíba, depois ajudou a implantar alguma coisa em Belém e recentemente estava trabalhando em Araucária, Paraná. E o senhor conhece
Valverde? Como? Valverde. Valverde, conheci muito superficialmente quando do governo do Márcio França. Acho que ele era secretário da Casa Civil. E qual a sua relação com ele? Muito pouco. Acho que eu tive umas 4, 5 vezes com ele. A primeira vez que eu tive com ele, ainda o governador não era... O Márcio França não era governador, era vice-governador. E o senhor esteve fazendo o que com ele lá? A primeira vez? Não, a primeira vez foi uma vez que o Márcio França veio para a região de Birigui para visitar para fazer uma visita como vice-governador. Não sei se o governador estava afastado uns dias, ele veio como governador. Foi quando eu conheci eu já conhecia o Dr. Márcio França, porque eu estava afiliado no PSB, e aí eu fiz um jantar... Teve contrato também em São Vicente? Nunca tive contrato em São Vicente, doutor. E o Maurício Juvenal, o senhor conhece? A UES nunca teve contrato em São Vicente. E o Maurício Juvenal, o senhor conhece? O Maurício Juvenal foi menos contato que com o Valverde, mas conheci sim. Na época que o Márcio França era o governador, eu conheci o Maurício Juvenal. Acho que ele era secretário de alguma coisa, eu não me lembro qual, mas ele era um secretário do governo Márcio França. Conheci sim. E o Gustavo, o senhor conhece? Gustavo? É. Não, Gustavo não. Quem que é Gustavo? Se o senhor puder falar o sobrenome. Fernando Rodrigues Carvalho, o senhor conhece? É o professor Fernando, é o que administrava o hospital de Carapicuíba. Eu conheci ele. Eu conheci ele a primeira vez quando nós fomos fazer um projeto em Araucária. Aí eu conheci ele, ele era o interventor em Araucária. Aí não deu certo em Araucária, aí ele foi demitido lá, ele era professor da faculdade e tal, ele veio para administrar o hospital de Carapicuíba. Durante a nossa diligência lá no Hospital Geral de Carapicuíba, vários funcionários relataram que o senhor era visto com frequência lá. O senhor ia sempre lá. E não é verdade. O diretor-geral. Qual a sua relação lá com o não é verdade que eu ia de Carapicuíba, com o Fernando? Não é verdade que eu ia sempre. Mas eu ia sim, porque em Carapicuíba era um projeto da OS, como eu disse ao senhor. Eu fazia consultoria, mas eu ia muito pouco lá. Eu frequentava mais os projetos do Pará. Mas não era com frequência, não. Eu acho que em 1 ano e meio, mais ou menos, eu devo ter ido umas 12 vezes lá. O senhor deve ter um irmão gêmeo, então, porque todo mundo via o senhor lá. Mas é fácil. Pelo menos 5 funcionários falaram que o senhor estava constantemente lá e que o senhor que dava todas as ordens lá. Meu deputado, olha, a minha ideia aqui, de forma alguma, é falar mentira. Eu acho que eu fui em Carapicuíba umas 12 vezes. Todas as vezes que eu fui em Carapicuíba, é registrada a entrada. O senhor pode pedir, eu tenho quase que certeza que eu não fui mais que 12 vezes lá. Agora, o pessoal me conhecia, porque na implantação, foi eu que fiz o projeto, eu que fiz a implantação. Depois disso, eu ia muito pouco, viu, deputado? Tá. Lucirene do Rocio Guandelini, o senhor conhece? Não, não conheço, deputado. Não conhece a Lucirene? Não conheço. Conheci a Lucirene agora que ela foi presa e tive 2 vezes com ela, assim, mas eu não conhecia, não tenho contato nenhum com ela. Doutor, as pessoas contam que o senhor a levou para lá para fazer um exame, depois ela teve um contrato lá. Não foi eu. Vou tentar refrescar um pouquinho. Não foi eu. Quem levou ela não foi eu. Quem levou ela foi o professor Fernando. Ele tinha conhecimento com ela, eu não. Eu nunca a vi. A primeira vez que eu a vi, assim, pessoalmente, foi agora. Tive 2 vezes com ela no aeroporto em Bacaxeri, muito rapidamente, nunca a vi.
Não, não foi eu que a contratei, não a conheço, não sei nada dela. Mas quem contratou ela foi o professor Fernando. Consta aí nos autos do Ministério Público. Nós recebemos aí os autos, mas não conseguimos ter o acesso ainda. Depois eu falo sobre isso. Mas o senhor vai poder verificar que essa senhora, ela tinha contato com o Fernando, não comigo. Bom, não é o que dizem, mas a gente tem que aceitar o que o senhor fala, né? Sim, mas pode ter certeza que essa é a verdade. O que o Fernando fazia com ela? O Fernando contava para o senhor qual era o tipo de relação, o contrato, etc.? Então, eu, sinceramente, eu não sabia. Eu fiquei sabendo agora, porque passou no Fantástico, eu estava preso, eu vi o Fantástico, que ele tinha bastante conhecimento com ela. E no próprios autos aí que o senhor recebeu, tem várias conversas dela com ele, entendeu? Muitas conversas. Então, ele tinha uma proximidade dela, mas eu nunca não tive. Aquela casa de prostituição que o Fernando aparece, já que o senhor tocou lá nesse assunto. Sim, senhor. Porque passou no Fantástico, né, doutor? O senhor conhece lá? Não, não conheço. Nunca fui, nem sonhava com aquilo. Foi uma surpresa para mim, até desagradável. E ela que era dona daquela casa? Não posso responder para o senhor, porque senão vou estar sendo leviano. Doutor Cleudson, lá no hospital de Carapicuíba, Sim, senhor. Ela foi contratada lá, essa senhora? Sim. Para prestar serviço. O que ela prestava serviço lá? Senhor, como eu disse, o administrador naquele hospital era o Fernando, e essa contratação, eu não participei dela, sinceramente, eu não sei. O Fernando também está preso? Está aí com o senhor, não? Isso, o Fernando está preso. Não aqui comigo, acho que está em outro presídio, mas está preso. O senhor conhece bastante gente, né? O senhor gostou, porque pelo que eu estou entendendo é o seguinte, o senhor fala de projeto, fala de uma coisa, de outra. É isso que a gente tem que aqui clarear muito essa legislação de OS, porque esse modelo vai acabar, porque está se transformando num modelo corrupto de desvio de recurso público, de falta de atendimento. Está virando uma bagunça isso, né? Na minha opinião, pelo menos, é isso. E o que me parece é o seguinte, o senhor monta os projetos, o senhor faz, veio aqui em 2018, da mesma forma que o senhor está aí agora, falando, colocando, o senhor é bem habilidoso, diga-se de passagem. Na época, nós chamamos aqui, então, o presidente lá da Santa Casa de Birigui, veio um senhor que mais parecia que ele não sabia nem onde ele estava, nem o que ele fazia, eu nunca tinha entrado no hospital, dava a impressão, sabe? E me parece que eu acho que o que o Ministério Público, todo mundo está querendo, é que o senhor conte como é que funciona todo esse esquema, porque muito dinheiro envolvido, né? São milhões de reais, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas quem é Olavo Silva de Freitas? Está cortando muito, mas eu vou fazer isso. Olavo Silva de Freitas? Olavo também era um prestador de serviço. Prestava serviço do quê? O Olavo tinha uma empresa que alugava veículos, de aluguel, locadora de veículos, e também tinha uma empresa que fazia parte de raio-x, laudos, fornecimento de serviço de radiologia. As suas OSs contrataram muitos políticos? Como que é a pergunta, doutor? As suas OSs contrataram muito político? Sim, doutor. Como eu disse, eu era um consultor, eu não era dono da OS, né? Que eu quero deixar esclarecido. Se ela contratava políticos... Político. Eu acho que não, doutor. Político... Indicado de político? Doutor, indicação sempre tem. Todos os projetos têm indicação. Tem.
E quem que é que indicava? Oi? Quem eram as pessoas que indicavam? Os políticos. Algumas vezes, políticos, secretário da saúde do local, outras vezes indicação técnica, por exemplo, a pessoa já trabalhava lá, mas indicação assim, por exemplo, o senhor pegou um projeto que já está em andamento, aí a pessoa falava, olha lá, o projeto já está em andamento, tem técnico de enfermagem, tem enfermeiro, tem tudo. Ó, tem um pessoal bom, não tira o pessoal. Então, a gente, muitas vezes, tecnicamente, a pessoa já tinha conhecimento naquele lugar e ia. Era mais nesse sentido. E era indicação de contratos ou indicação de pessoas? Não, de pessoas mesmo, para seletista. Fala o nome de um político que indicou alguma coisa para o senhor. Normalmente era chão de fábrica, sabe? Algum governador indicou alguém para o senhor? Nunca. O senhor contratou o irmão do Márcio França, não é? Não, senhor. Tem certeza? Absoluta. O irmão do Márcio França, quando nós assumimos o AME de Santos e o pai de Santos, ele já tinha lá, ele já prestava, não era nem serviço direto, através, acho que, de uma faculdade de medicina, ele acompanhava os alunos lá dentro. Já vinha de antes da gente contratar com a outra OS, que era São Camilo, que é a faculdade de medicina. Mas não foi contratado, não. Qual era o salário dele lá? Não, salvo engano, ele não recebia salário, ele não tinha provento nenhum do AME. O provento que ele tinha era da Faculdade de Medicina, lá de Santos. Eu estou perguntando porque chegou a CPI, esses questionamentos aqui, e a gente tem que o senhor pode ficar com... Né? Não, o senhor pode... Sim, mas... Eu nem tenho certeza de nada disso. As coisas chegam aqui, a gente está investigando. Olha só, desculpe, deputado, mas eu estou tentando falar a verdade. E isso daí Se pode... o senhor quiser, o senhor está sozinho aí nesse ambiente que o senhor está? Não, só está eu e mais uma pessoa aqui do Centro de Ressocialização, que é o operador do sistema. O sistema, tá, entendi. O que eu estou querendo exemplificar é o seguinte, né? É que esse modelo de OS também acusa o senhor de ter adquirido mais 2 OS, né? Você pode falar o nome, doutor? Olha, tem aqui... O senhor não lembra? Eu li o processo. Falou uma OS que é o INAI e a outra que é o IPG. Exato. O INAI, doutor, o INAI, eu realmente estou trabalhando lá, fazendo consultoria, trabalhando, montando. O IPG, não. Só que não... Eu vou parar por aqui, Cleudson. Os outros colegas têm muitas coisas para perguntar para o senhor. Mas eu vejo que o nome de dono a gente pode chamar de consultor, então, né? Porque, como é que é? Pelo que eu entendo, o senhor é que comandava todas essas OS aí, né? A consultoria do senhor se dava, faça isso, faça aquilo, contrate aquele outro, faz a relação com a área política, vai lá na Assembleia Legislativa, não quer dar o nome dos deputados que vieram aqui. Quando a deputada Analice perguntou, é porque nós somos membros de uma CPI, nós queremos saber se o senhor esteve no nosso gabinete. O senhor esteve no meu gabinete alguma vez na Assembleia? Eu não posso responder isso para o senhor, deputado, eu não me recordo. Em função do que o senhor não se recorda? É sim ou não? É bem claro, porque... Salvo engano, eu estive uma vez no gabinete do senhor. Salvo engano. E? Normalmente. O que o senhor foi fazer no meu gabinete, o senhor teve lá? Que eu vou buscar nos meus arquivos, o senhor teve lá. Eu pedi uma... Porque na outra CPI que teve aí, eu fui ouvido, né?
Eu fui ouvido. Aí, quando teve um projeto que é o do Hospital Antônio Giglio, de Osasco. Esse projeto solicitou uma declaração, porque quando eles fizeram lá, eu participei da visita técnica, da elaboração do projeto. Aí foi solicitado para que viram o meu nome e falaram, mas o senhor participou da CPI. A sua OS lá, a OS que você está representando, a Pacaembu esteve na CPI? Eu falei, esteve. Ela foi condenada a alguma coisa na CPI? Eu falei, até onde eu saiba, não. Porque eu li o relatório, não apontou nada. O senhor esteve no meu gabinete, falou comigo, Cleus? Não, com o senhor não. Eu fui lá para pedir essa certidão. Porque falaram, tem que... É como eu disse, eu não me recordo bem se foi no gabinete do senhor. Eu sei que eu fui atrás de uma certidão da CPI das OS, para dizer que a Pacaembu não tinha sido condenada em nada. Eu fui uma vez só, porque depois o próprio município de Osasco, através de um secretário, conseguiu essa certidão. E o senhor foi orientado a fazer o quê? Quando o senhor esteve no meu gabinete? Não, eles só pediram essa certidão lá. E eu fui orientado a buscar a certidão. E como acho que o senhor era o presidente, eu fui atrás para saber onde que eu buscava a certidão. Nada demais. E o nosso gabinete informou o quê? Que a CPI já estava extinta. Que eu poderia tentar deveria procurar a presidência da Assembleia. Acho que era isso. Só que aí... Isso. Aí o que aconteceu? Tinha uma pessoa me acompanhando e que resolveu isso daí. Depois eu não fui mais, entendeu? Eu fui só a primeira vez atrás dessa certidão. Tá. Mas eu jamais fui atendido... Fora a CPI que eu presidi, que o senhor me viu, né? Como é que é? É porque, fora a CPI que o senhor me viu, e que eu questionei o senhor como estou questionando agora, eu tive mais algum contato com o senhor? Não, eu nem conheci o senhor, doutor. Só me lembro do senhor da outra CPI que teve, que o senhor teve presente. Entendi. E nunca conversei com o senhor, a não ser naquela CPI. É que o senhor perguntou para mim se eu tinha alguma vez ido ao gabinete. Eu disse muito rapidamente uma vez para pedir essa certidão. Entendi. Mas não porque eu conheço o senhor, não conheço o senhor, nunca tive contato assim com a pessoa do senhor, a não ser na CPI, e essa vez que eu fui atrás dessa certidão, doutor. Olha, eu fico feliz até de não ter conversado muito com o senhor, porque todo mundo que o senhor andou conversando aí está detido, está preso, está em algum lugar aí, né? Eu espero que o senhor consiga provar tudo aquilo que o senhor diz que não tem nada a ver, que o senhor não tem problema. Eu gostaria muito que isso acontecesse mesmo, porque acusações que são muitas vezes inverídicas, né? A gente fica entristecido, mas... Olha, doutor, posso muito fazer... problema junto para alguém que vem de uma cidade pequena, que é um médico... Como é que é, doutor? É muito problema para uma pessoa só, né? Não é fácil. Doutor, eu poderia deixar na ata aí para vocês o seguinte: esses projetos junto ao governo do estado de São Paulo, que é Carapicuíba, AME Sorocaba, AME Santos, AME de Carapicuíba, Rede Luci Montoro de Santos e Pai de Santos, mais ou menos são 16 milhões de contrato mês, mais ou menos 16 milhões de contrato mês. Todos esses projetos gerou uma economia para o segundo colocado de aproximadamente 1 a 1 milhão e 200 mês para o estado. Por exemplo, o hospital de